Nesse vídeo aqui eu quero falar para você uma das maiores histórias poderosas de todos os tempos, contado por um dos homens mais sábios que passaram aqui nessa terra. Essa história é tão poderosa que ela pode, sem sombra de dúvida, transformar a sua vida. Hoje, agora, neste momento, se você acreditar e aplicar ela em relação à sua vida. Se você quiser saber, de fato, o que é essa história, quero que você assuma um compromisso comigo de não sair deste vídeo, mas ficar comigo até o fim dele, para que você possa saber, de fato, o que é essa história. Meu nome é Giovanni, eu ajudo homens, mulheres a vencerem um processo de separação, de divórcio, trabalharem na sua vida espiritual, na sua mentalidade, para que possam, de fato, prosseguirem a sua vida e assim assumirem novos relacionamentos e cumprir sua missão, seu propósito. Antes de nós entrarmos aqui de forma mais profunda no nosso vídeo, eu quero te pedir, você que não é inscrito em nosso canal, você possa nos ajudar se inscrevendo, curtindo, dando seu like, deixando seu comentário também, visto que é extremamente importante para nós. Nós temos também as nossas redes sociais, caso você não conheça, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Também nós temos os nossos cursos, nós temos também em relação, caso você queira contribuir, nós vamos também deixar aqui na descrição do topo do primeiro comentário e também na descrição do nosso vídeo. Pois bem, eu quero tomar como base essa história baseada na Bíblia. A Bíblia diz no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 10, versículo 20 ao 37. A Bíblia faz menção à história da parábola do bom samaritano, contada por Jesus. Essa é a maior história, das maiores histórias contada por um dos homens mais sábios que aqui viveu, sem dúvida. Mas enfim, Jesus ele fala sobre um homem. Aquele homem representa nós. Esse homem descia de Jerusalém. Jerusalém é um símbolo, é uma representação da nossa espiritualidade. Ou seja, quando decidimos adorar a Deus, ter comunhão com Ele, obedecer a Ele, eu estou interpretando esse texto não no seu sentido literal, mas no seu sentido figurado. E esse homem, ele decide descer, tomar um caminho para Jericó. A decisão que ele toma são decisões assim baseadas em escolhas sobre a vida. Essas escolhas em relação à vida que fazem toda a diferença. Jericó é um símbolo na Bíblia de destruição. E a Bíblia diz que este homem caiu nas mãos dos salteadores. Os salteadores ali é um símbolo da ação de Satanás, dos demônios do pecado. Foi roubado aquele homem. Ali, no caso, o que era mais no aspecto de valor envolvia questões espirituais. O que nós temos mais de valor em nós não está relacionado a dinheiro, bens materiais, mas sim fé, confiança. E este homem, a Bíblia diz que foi roubado isso dele. A Bíblia diz que os salteadores espancaram, deixaram quase morto. E o texto bíblico ele vai fazer menção que passaram um sacerdote, um levita, que ali simboliza o religiosismo na vida de muitas pessoas, que na verdade em si eles não têm nenhum poder de transformação. O evangelho não vivido, não praticado, ele gera o religiosismo, o formalismo, o tradicionalismo que Jesus condenou de uma maneira tão veemente em seu tempo. Mas nós vamos observar atentamente
que o bom samaritano, nós entendemos que de fato é Cristo. Ele não veio para uma nação, não veio para uma religião específica. Ele não faz distinção sobre cor, raça, sobre posição social ou intelectual que seja. Mas o bom samaritano, simbolizado a Cristo, movido de íntima compaixão, foi o encontro daquele homem. E decidiu curá-lo, restaurá-lo, trazendo sobre si os remédios da época que se usava, que era o vinho, que era o óleo. E nós vamos entender, e isso representa, sem dúvida, algumas coisas muito interessantes. E a Bíblia diz que ele pegou este homem, levou até uma hospedaria, pagou e disse: olha, o que ele gastar mais quando eu voltar, eu vou pagar. Você pode se perguntar, mas o que isso significa aplicando para nós? Conforme já mencionamos aqui, esse homem simboliza nós. Quanto de nós passamos por situações, términos de relacionamento, rompimentos de laços, casamentos, e como o inimigo, o adversário, se aproveita dessas situações. Nós somos espancados, feridos. Como isso nos deixou tantos traumas, tantas dores, frustrações, decepções, depressão, ansiedade. Eu falo com propriedade porque eu passei por esse processo todo e sei o que é de fato sentir na pele a dor, a rejeição, o abandono, o fim de um relacionamento. Você lutar e dar o seu melhor para salvar e não ter um reconhecimento, uma valorização. E isso causa, de certa forma, um desequilíbrio, um desajuste tão grande na vida espiritual, psicológica, profissional. Tem pessoas que nunca mais conseguem se levantar, se reerguer diante do término de um relacionamento. Outras pessoas carregam os traumas, crenças limitantes, bloqueios e nunca mais conseguem se relacionar com outra pessoa. Por medo, por insegurança. São feridas abertas que precisam ser curadas. O vinho é um símbolo do sangue de Cristo que nos perdoa. O vinho também é um símbolo de alegria, o vinho também é um símbolo do novo casamento, do novo recomeço, João capítulo 2. O óleo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo, que é capaz de restituir, restaurar nossa fé, nossa confiança, nossa alegria, nosso amor, nossa paz e a nossa esperança. E é interessante nós observarmos que ali, o bom samaritano, simbolizando Cristo, ele se preocupou em todos os aspectos com esse homem, desde o seu cuidado, em todos os sentidos que nós entendemos hoje, que a vontade, o plano de Deus é de trabalhar em nossa espiritualidade, mentalidade, em nossa vida profissional, financeira, para que nós, de fato, venhamos estar curados, restaurados. E é interessante nós sabermos que um ponto que pouca gente observa nesse texto, e eu quero te chamar a atenção, esse homem ele poderia aceitar o socorro, a ajuda, como poderia rejeitar também. E eu lembro de uma história que eu li na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães estavam sendo vencidos, o exército, soldados, e os ingleses invadindo um território. E para que alguns soldados alemãos que estavam ali feridos, precisando ser salvos, o sangue estava correndo, eles precisavam de uma transfusão de sangue. E os médicos ingleses diziam: olha, nós vamos ter que fazer essa transfusão de sangue. E eles perguntavam: mas o sangue vai vir de quem? Vai vir da nossa nacionalidade? Ou seja, do nosso povo, dos alemãos? Eles diziam: não, vai ter que vir dos ingleses. Sabe o que eles faziam? Eles diziam: então pode deixar morrer.
em razão do orgulho da raça deles. Então, o que eu quero dizer para você com relação a essa mensagem, que a sua vida, a sua história, o seu quadro, a sua situação só vai mudar se você tiver uma ação, se você tiver atitude, como eu tive. Quando eu vi que eu estava mergulhando na depressão, na ansiedade, o que eu fiz? Eu busquei socorro, ajuda, busquei conhecimento, busquei ler, estudar, busquei ajuda com pessoas, fiz cursos para poder trabalhar a minha mente, a minha programação mental, o meu inconsciente, para me libertar das crenças limitantes dos bloqueios, para ter uma transformação. E essa ação depende de você e não de mim. Por isso eu quero te pedir para você, tenha uma ação. Nós temos um grupo do WhatsApp, caso você desejar entrar, ali nós estamos postando conteúdos gratuitamente relevantes que podem te ajudar. E também nós temos uma mentoria, essa mentoria também pode te acompanhar. Nós vamos conversar com você, te apresentar ferramentas extremamente poderosas para você se tornar a melhor versão de si mesmo, o macho alfa, ou seja, para você trabalhar de fato a sua vida, se tornando líder, cabeça, trabalhando a sua autoimagem, a sua autoestima, para que de fato você possa ter grandes resultados na sua vida. Por isso, nós vamos deixar aqui no topo do primeiro comentário, na descrição do nosso vídeo. Se você não é inscrito em nosso canal, quero te pedir, se inscreva, curta, dá o seu like e deixe o seu comentário. Saiba você que Deus de fato quer, mediante seu amor, sua graça, sua bondade, te curar, te sarar, te restaurar de todas as suas feridas emocionais. Cabe a você tomar uma decisão e assim aceitar o socorro, a ajuda que nós podemos te ajudar. Nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!